したあなたの主張を認めたようにそう判断しました。ゴーギョシリーズだ。Em uma lembrança de 5 anos atrás, Will está passando pelo corredor da escola e os outros alunos estão falando mal dele, dizendo que ele não consegue usar magia e como será que o Will conseguiu entrar para essa escola. Agora vemos o Will em uma grande sala com o professor Orkney e a diretora Cauldron, que com sua varinha entrega uma espada para o Will e em seguida ela lança um feitiço em volta de Will, que com a espada que ele acabara de receber destrói todos os círculos mágicos. O professor Orkney ficou surpreso com os reflexos de Will e a diretora sorriu gostando do que viu, dizendo que vai deixar o Will permanecer na academia. Mesmo sem ele poder usar magia, ela diz que ele é uma espada querendo ser varinha. Então Will, com lágrimas nos olhos, pergunta se realmente ele conseguir ser forte, ele vai poder subir a torre e ficar ao lado de Elf. A diretora Cauldron diz que se o Will for resiliente e for destemido em sua vontade, talvez ele consiga. Cauldron está curiosa, se perguntando como será que isso vai acabar. Uma espada que quer se tornar uma varinha. Na sala de aula, o professor explica que subir na torre é avançar para o Instituto Superior e para ser um Magia Vender precisa ser reconhecido por essa instituição. O professor Orkney vai explicar que existem duas formas de avançar. A primeira é criar um tipo de magia e a segunda forma é juntar pelo menos 2.700 créditos nessa academia. O primeiro, são raros os alunos que conseguem criar magia, então eles têm que ficar com a segunda opção. Porém, todos ali correm riscos de serem reprovados. No corredor da escola, Colette disse que ouviu dizer que a aula de reforço do Will foi muito puxada e ele responde que tiveram bastante atividades e ainda diz que foi gentileza do professor Orkney dar essa aula de reforço para eles e diz que a maioria dos professores não tá nem aí para os alunos. Nesse momento, Colette e Will vê Sion e seus amigos dizendo que o monstro que foi morto na masmorra era um maligno sentinela e que Sion tinha matado ele sozinho. O amigo de Sion diz que eles foram atacados pelo sentinela e logo em seguida desmaiaram e quando acordaram, Sion já havia eliminado o inimigo. Sion em seu pensamento diz que tudo isso é mentira e que foi o fracassado que fez tudo sozinho e quando ele vê o Will, ele parte para cima do prota com sangue nos olhos e com muita inveja do moleque. Colette corre para apaziguar a briga, então o Sion vai embora, o espela-saco sai correndo atrás dele. Colette, sem entender, pergunta o que está acontecendo entre Sion e o Will diz que não houve nada. Agora vemos o professor Edwards reclamando com a diretora Cauldron que o Will deveria ser expulso da academia. A diretora pergunta por que desse assunto e que o Will já está no último ano e nem tem por que expulsar o moleque. Eduardo diz que o motivo é que na academia não precisa de um guerreiro e sim de um mago e como alguém que não pratica magia poderá superar. Então a diretora puxa o histórico de Will e diz que ele só tem notas boas e ela diz que o Will poderia ir para diversas áreas, tipo ser um curandeiro. Só que Eduardo fica muito puto porque o Will ele quer se tornar um Magia Vender. Então nesse caso, a diretora diz para o professor que ele pode aplicar o teste que ele quiser. Se o Will reprovar, ele pode expulsar o moleque da academia. Até porque ele entende muito sobre o que é ser um Magia Vender. Colette usa sua magia para abrir e fechar o armário de Will. E ele diz que não pode andar com a sua espada pela escola. Então eles partem para a biblioteca. Enquanto eles estudam, Colette se empolga e se agita por ver um fio de cabelo branco em Will. E de repente o Dudu aparece e chama o Will para ir na sala de feitiço, dizendo que ele vai dar uma aula extra pro moleque e descobrir qual é o valor de Will. No entanto, o desafio para o Will é conseguir acertar um único golpe em Eduardo e ele não pode recusar esse desafio. Se o Will conseguir, ele ganha 5 créditos em feitiço, mas se ele não conseguir, ele será expulso da escola. E o professor diz que deu um ótimo motivo para que o Will possa lutar. Eduardo lança sua magia para cima de Will e enquanto isso, o professor Orkney é chamado na sala da diretora Cauldron e ela mostra para ele a batalha de Will contra Edwards. E ele diz que Edwards é quase um Magia Avenger, dando a entender que Will está lascado com essa luta. E o Orkney diz que isso é muito cruel. E voltamos para a batalha. Edward lança sua magia das trevas de baixo nível. Will corre o mais rápido possível para dar um ataque no professor, que repele Will com sua defesa impenetrável. E diz que chutar não irá levar Will a lugar nenhum. Will está levando a pior nessa batalha até
até o seu óculos agora cai no chão e quebra. Will está muito apreensivo porque não consegue causar nenhum arranhão em seu adversário e ele diz que o professor é muito forte. Edward diz que vai usar a sua magia para queimar o Will e de repente surgem vários círculos de magia e o professor diz que os sem talentos devem desaparecer. Então Will sai correndo e no meio da sua fuga ele é atingido. Realmente o professor é um mago apelão e está detonando com Will. Nesse momento Will está vendo como é lutar contra um mago de alto nível e pensa que se pelo menos ele estivesse com a sua espada ele poderia tentar alguma coisa. Colette está no armário imaginando que o Will pode estar sendo torturado e de repente o familiar de Will aparece e vai até o armário mostrando que precisa pegar a espada. Então Colette pega a espada de Will. O professor está dizendo que os Magia Vender são os mais poderosos e que se o Will não está aguentando nem com ele, jamais poderá se tornar um. O professor pisa na cara de Will e diz que um mago com uma varinha derrotou mais de 10 mil guerreiros anões. Só que mesmo assim, Will não desiste dos seus objetivos. Então Dudu quer saber o que tanto motiva ele, o que tem dentro do coração de Will que faz com que ele não pare. Will vai responder que é o amor que ele tem pela pessoa que ele ama, que está na torre, que é a Elf. E o professor fica puto com ele e de repente aparece Colette tacando a espada para o Will e agora o Will tem a chance de se redimir. O professor ataca o Will e ele corta a magia ao meio, mas o Will está com muito medo de enfrentar o professor porque ele é muito forte. Mas de repente o Will consegue vencer o seu medo e percebe que não pode fugir da batalha e a emoção toma conta de toda essa luta e ele lembra que ele só precisa acertar um golpe em seu professor. Então ele salta por cima do escudo do professor e ele entra e corta a cara do professor. O Will ganha 5 créditos em magia e o professor sai puto porque perdeu. A diretora se alegra e o Orkney vê o quanto o Will é sinistro, superando a magia. E assim se encerra o episódio 2, rapaziada. Tamo junto! Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário. Valeu!